Olá, pessoal do Serviço de Membro. Dando continuidade ao nosso estudo, nossa aula 34, né? Eu vou abordar aí com vocês o assunto concernente à mudança de estados da matéria, né? Ou fases da matéria, propriamente dito. Esse primeiro momento é uma revisão, né? Para nós relembrarmos essas fases, né? Estados da matéria. E depois nós vamos entrar no conteúdo propriamente dito, que é o objeto de estudo para a segunda série do ensino médio. Meus alunos, se você percebeu aí no texto, né, a página de número 69 do nosso livro, tá, de referência, nosso livro de texto, e no tópico 6 fala aí fases da matéria. Meus alunos, você consegue perceber aí a seguinte situação. Até agora, né, nós tínhamos alguns fatores ou nós desprezávamos alguns fatores que poderiam influenciar na questão da variação da temperatura. E agora, propriamente dito, como nós estamos caminhando já para as séries finais aí do ensino da educação básica, vai entrar um outro fator importantíssimo para as fases da matéria, que é o que nós chamamos aí de pressão, né, e temperatura, né? Então, essa questão da pressão e a temperatura nós já sabíamos que era fundamental, desde lá da educação da ensino fundamental, né, primeira e segunda fase, nós já estudamos a respeito da variação de temperatura. Então, se há variação de temperatura, vai haver mudanças de estados da matéria, né? Agora, a pressão até então não era levada em consideração. Agora sim, nós vamos considerar a questão da pressão, né? Existe muita brincadeira, né? E às vezes algumas pessoas respondem, né? Quando se pergunta alguma coisa que é imaginado no futuro, né? Que não nos pertence, né? As pessoas falam assim, mantendo as mesmas condições normais de temperatura e pressão, né? Ou seja, se a situação caminhar com as mesmas situações normais, é possível a gente imaginar o que vai acontecer daqui a alguns meses, né, alguns dias, né? É possível. Mas o problema é essas condições ambientais, né? Mantemos as condições normais de temperatura e pressão. Bom? Então, logo nesse tópico 6 aí, ó, olha só nessa parte que está escrita aí. Às vezes está aparecendo para você, está aqui, né? Você se lembra? Aí vem uma pergunta, né? A pressão atmosférica ao nível do mar é igual a 1 atm, né? É a pressão a nível do mar, nível de praia, né? À medida que nos afastamos do nível do mar, à medida que nós vamos subindo, né? Saindo do litoral, atingindo maiores altitudes, a pressão atmosférica diminui por causa da rarefação do ar. O ar, nós dizemos assim que o ar vai ficando mais rarefeito por causa da condição da pressão. Na cidade de São Paulo, por exemplo, que está a cerca de 760 metros de altitude, a nível do mar, né? Morrinhos é mais ou menos isso também. A pressão atmosférica é, em média, igual a 9 décimos de atm. Observa aí 1 décimo de diferença dos alunos. Ou seja, o que vai acontecer com a água? A água, no nível de praia, vai ferver a 100 graus Celsius. É isso. Ela vai evaporar a 100 graus Celsius. Mas em São Paulo e aqui em Morrinhos, ela vai ferver a menos de 100 graus Celsius, por causa da pressão. Então, ela ferve a menos de 100 graus Celsius. A água vai começar a ferver. É isso que nós estamos entendendo aqui. Tá bom? Nessa fase aí, se você quiser fazer uma leitura mais aprofundada, eu recomendo que você observe esses detalhes que está nesse tópico 6. Tá bom?
Vamos para a nossa próxima página, que é a página 70. Tá? Na página 70, alunos, o que eu quero comentar com vocês é esses símbolos aqui, esses gráficos, né? Do estado sólido, o outro símbolo, o outro desenho, né, do estado líquido, símbolo do estado líquido, e o outro símbolo do estado gasoso. O que você consegue perceber nessas figuras, olhando assim rápido, né? Bom, no estado sólido, nós percebemos que as moléculas, vamos assim dizer, estão bem próximas, né? E elas, como elas estão bem próximas, ela adquire uma certa forma. Ela adquire uma certa forma. Né? Vamos supor, no estado sólido, vamos o nosso sempre referenciar o nosso padrão, a maioria dos nossos experimentos é a água, né? Quando eu coloco uma água para congelar, né, e ela fica lá no estado sólido, a água ela vai adquirir a forma da figura que eu usar para congelar. Se eu coloco num copo, ela vai ficar ter o formato do copo, né? Se eu colocar numa forma de gelo, ela vai ter os formatos dos cubinhos de gelo da forma, né? Com os cubinhos mais arredondados, vai ter o formato mais arredondado. Com aqueles cubinhos mais quadradinhos, ele vai ter o formato mais quadradinho. Então, depende, então ela vai adquirir no estado sólido, ele vai chegar à solidificação, a água, a, da, da, vai adquirir a forma do recipiente. E aí, depois que solidificou, eu posso tirar e vai conservar aquela estrutura, ou seja, no estado sólido, a estrutura é bastante rígida. Isso nós podemos entender. Já no estado líquido, a água, que é o nosso referencial, ela vai partir da seguinte situação. A água no estado líquido, ela vai adquirir a forma do recipiente. Se eu tenho um recipiente arredondado, ela vai adquirir a forma arredondada, circular. Se eu tiver um recipiente circular, vai adquirir uma forma circular. Se eu tiver um recipiente quadrado, retangular, um paralelepípedo, vamos assim dizer, ela vai adquirir a forma de um paralelepípedo. Então, depende a forma do recipiente que eu vou colocar, né? Que eu vou colocar, e a água no estado líquido, ela vai adquirir essa forma, esse formato. Por quê? Porque ali ela é mais maleável. E já no estado gasoso, vamos pegar aí o vapor d'água, vapor d'água, ele vai estar em todo o ambiente, em toda uma sala. Então, se eu colocar ele o vapor d'água no ar, por exemplo, quando ele vem no ar, ele vai para todo o ambiente. Né? Existe até algumas técnicas com ar-condicionado, né, que funciona com a ideia do vapor d'água para resfriar o ambiente. Porque o vapor ele vai fazer com que o ambiente fique mais refrescado. Por quê? Porque esse vapor, como é um vapor d'água, ele vai entrar em todo o ambiente, trazendo um refrescor, né? Um vapor mais frio, né, de água. Então, olha só, pessoal. Então, o vapor, já no vapor eu consigo apertar, eu já consigo contrair ele mais. Por quê que no vapor eu consigo contrair, reduzir ele mais? Porque com o vapor da água, as moléculas de água já estão mais afastadas. Né? Ah, agora, no finalzinho dessa página, ainda na página 70, nós temos o tópico, basicamente, do nosso estudo propriamente dito. Né? Nesse tópico 7 aqui, ele fala das mudanças de fase e o conceito agora de calor latente. Né? Essa é a parte principal do nosso objeto de estudo para essa aula. Né? Então, olha só. Nós temos aqui, né? Quando um corpo absorve calor, em geral, sua temperatura se eleva. Sabemos disso. Pela equação fundamental da calorimetria, nós aprendemos isso na aula anterior, quando eu fiz a devolutiva das questões, né? Ele cede calor a outro corpo ou ao ambiente. E
é de esperar que sua temperatura diminua. Por exemplo, se ocorrer de ceder a temperatura, então a sua temperatura vai diminuir. Ele está perdendo, ele está cedendo calor para o ambiente. Se ele está ganhando calor, a sua temperatura vai se elevar. Nós aprendemos a respeito disso, né? Então, ele observa que ele vai nos relembrando coisas e conceitos, né, vamos assim dizer, que nós já estudamos anteriormente. Então, calor, também nós aprendemos que é energia térmica em movimento. Ela tá, no nosso livro chama em trânsito, né? Trânsito aí você não entende trânsito como de veículos, mas trânsito aí é movimento, tá? Embora os veículos estejam movimentando, né? Mas não é essa a ideia, tá? A troca de calor somente se estabelece quando a diferença de temperatura, a troca de calor somente se estabelece quando há diferença de temperatura entre os corpos envolvidos, ou seja, a lei zero da termodinâmica, né? Então, se não houver diferença de temperatura, a única condição necessária e suficiente para que haja troca de calor é a diferença de temperatura. Se não há diferença de temperatura, né? Então, nós chamamos de lei zero da termodinâmica, então está em equilíbrio térmico, né? Se estiver em equilíbrio térmico, não existe troca de calor. Continuando, desde que as partículas de um corpo estejam em uma temperatura de agitação diferente do grau de agitação das partículas de outro corpo. Não havendo essa diferença na temperatura, vai haver o que nós chamamos de troca de calor. Olha, observe que ele está só recordando para nós assunto nós já trabalhamos anteriormente. Dependendo da quantidade de calor absorvido ou cedido, se absorve, ele está ganhando temperatura, calor do ambiente. Ele está cedendo, ele está perdendo o calor dele para o ambiente. O grau de agitação das moléculas do corpo pode se alterar a ponto de se transformar em um novo arranjo molecular. É o que nós estávamos comentando. Se está em estado sólido, ele está mais junto. Se está em estado líquido, ele está mais maleável, né? E vapor, né? E gasoso, né? Ele está esparramado para todo o ambiente, né? Ah, nessa condição, a substância que compõe o corpo muda de estado físico, apesar de manter sua temperatura constituída. Ou seja, a água em estado sólido vai continuar sendo água no estado líquido, vai continuar sendo água no estado de vapor, continua sendo água. Nós não estamos estudando aqui que essa substância vai ser transformada em outra substância. Isso não é assunto da física, né? Já é assunto da química. Se for, eu pego essa substância e transformo em outra. Aí é um fenômeno químico. O fenômeno químico, ele estuda essa situação. A física vai estudar o fenômeno físico, que é a mudança de estado, por exemplo, né? Por isso que chama mudança de estado físico, mas eu não mudo a matéria vai continuar sendo água. Né? Se ela resfriar esse vapor, vai voltar a ser líquido. Se isso continuar esfriando, resfriando, né? Vai voltar a ser o estado sólido e vai continuar sendo água. Então, continuou sendo água do mesmo jeito. Né? Aí vamos pegar aí uma situação, né? Um pedaço de cobre, por exemplo, que a temperatura ambiente e a pressão de 1 atm está no estado sólido. Se for aquecido a 1083 graus Celsius, se fundirá e passará ao estado líquido. Ou seja, ele vai derreter, né? Ele chama fundir, saída do estado sólido para o estado líquido. Né? E nós chamamos popularmente de derreteu. Né? Então, peguei um pedaço de cobre, uma amostra de cobre, e ela derreteu essa amostra de cobre, estando a 1 atm, né, a nível de praia, ela vai derreter a 1083 graus Celsius. Né? O metal mercúrio, e ao contrário do cobre, mercúrio é bem mais volátil, né? Tanto que é utilizado no caso do termômetro, né? No que a gente coloca o termômetro para medir a temperatura do corpóreo, né? Temperatura do corpo, né? Termômetro mercúrio. Né? É encontrado no estado líquido, em condições normais de temperatura e pressão. Passa ao estado gasoso
quando sua temperatura se eleva a 357 graus Celsius. Observe só, no estado líquido, né, ele em temperatura ambiente, ele está em estado líquido. Se ele chegar a 359 graus Celsius, ele já passa para o estado de vapor, né, do estado de gás. Nós chamamos isso de condensação, né? Ou a passagem do estado do líquido para o gasoso. Bom, até aí, né, muita novidade. Até nós estamos relembrando o assunto que nós já estamos anteriormente, como também as mudanças de estado, né, de algumas substâncias, como foi citado aí. Continuando o nosso estudo, na próxima página, nós temos a seguinte situação aí. Vamos relembrar essas mudanças, né? Olha só. Aqui os 3 estados físicos da matéria, né, que nós vamos considerar nas matérias básicas, né, na educação básica, o sólido, o estado líquido e o estado do gás, gasoso. Sólido, líquido e gasoso. Né? Sólido, líquido e gás. 3 estados da matéria. Para passar do estado líquido para o sólido, nós chamamos de solidificação. Para a passagem do estado sólido para o estado líquido, fusão. Para passar do estado líquido para gás, nós chamamos de vaporização. Para passar do estado do gasoso para o estado de líquido, nós chamamos de condensação. Então, olha só. Para passagem direto, então, observa que eu tenho aqui do estado sólido direto para o estado gasoso. Observe que eu não passo pelo estado líquido. Do sólido, direto vira vapor. Esse estado é chamado de sublimação, a passagem. Do sólido, a água gelo. A temperatura foi tão alta, a uma pressão de 1 atm, a temperatura foi tão alta que a água não passou, não saiu do estado do líquido, não foi para o estado líquido, não. Ela saiu do sólido e virou direto vapor. Né? A temperatura foi tão alta que ela saiu do estado sólido e foi direto para vapor d'água. Não houve nem chegou a ser líquido em momento algum. Também acontece o contrário, a temperatura decai tão rápido, ele sai do estado de gás e condensa muito rápido, então é chamado de cristalização. É interessante, né, que a gente pensa que na mudança de estados físicos da matéria, vamos passar pelas 3 etapas, né, se é sólido, líquido e gasoso. Não necessariamente, né? Então, dependendo do caso, os extremos, aí nós dizemos, né, já muda direto do estado de sólido para o gasoso e do gasoso para o sólido, né? Direto, sem nenhuma alteração. Nessa parte aqui, você se lembra, né, eu gostaria de comentar, a, va a vaporação é a passagem lenta de um líquido para o vapor, ou seja, vaporização lenta. Então, vaporização é lenta, né? Ela ocorre a diversas temperaturas, sempre retirando o calor do ambiente. Alguns fatores, como a área da superfície do líquido ou a umidade do ar, podem influir na velocidade da evaporação, né? Então, a umidade do ar está muito úmido, ou a umidade está muito alta, tudo isso vai, muito baixa ou muito alta, isso tudo vai influenciar, né? Se é de dia, se é à noite, se é um período entre chuvas, se é um período de chuvoso, tudo isso vai contribuir e vai entrar na, na, na lentidão ou na aceleração do processo. No ciclo da água, grande quantidade de água dos rios,
mares e da transpiração das plantas evapora. Isso é, passa para o estado de vapor ao ser aquecida pelo sol, devido à ação dos ventos, formando as nuvens. A chuva, ao cair, traz a água de volta ao solo. Isso é bastante estudado, né? No ensino fundamental 2, como o ciclo da água, né? Dando continuidade ao ciclo. A água pode passar por árvores, descer cachoeiras, correr rios e retornar para o mar. O ciclo da água está completo. Então, o ciclo é contínuo, né? Então, aqui dá a ideia mais ou menos desse ciclo, a ideia de ciclo também, né? Contínuo. Continuando aqui, esse assunto, ele é muito importante. Nós vamos entrar aqui na seguinte situação. Uma das maneiras de visualizar as características das mudanças de fase consiste em variar experimentalmente a temperatura de determinada massa de uma substância a partir dos valores em que ela é observada no estado até aqueles em que é observada no estado gasoso. Eu pego lá no estado líquido e vou estado sólido e vou para o estado líquido, depois o estado gasoso, né? São as etapas que nós vamos seguir. Por meio desse procedimento, é possível analisar a evolução da temperatura do corpo com o tempo, detectando os pontos fixos, isto é, os valores de temperatura em que a substância pura muda de fase. O gráfico que representa os dados obtidos em um experimento desse tipo é chamado de curva de aquecimento. Então, nós temos aqui, meus alunos, os pontos fixos. Ó. Chamou aqui de T1, T2, T3, T4. Esse gráfico aqui, o eixo das abscissas, é o eixo do tempo, e ele está dado em segundos. Aqui nós temos o eixo das ordenadas, que é o eixo da temperatura, e está dado em graus Celsius. Né? Esse gráfico de cor vermelha aqui é chamada a curva de aquecimento que está citando aí. Beleza? Continuando o nosso estudo. Ó. Curvas de aquecimento de quase todas as substâncias puras. Certo que eu estou considerando aqui a substância pura, igual eu pego água. Se eu pegar água, eu considero H2O. Né? Na natureza, nós não encontramos água no estado puro, nós tomamos uma água pura. Mas a água pura, se você observar, ela tem sais minerais, né? Então, ela não é uma água pura, propriamente dita. Quando eu falo água pura, nós estamos considerando apenas a molécula H2O, não é mais nada, né? Então, nesse caso aí, ele fala assim, ó, curvas de aquecimento de quase todas as substâncias puras apresentam degraus. Então, degraus aqui, né? Parte nós chamamos de constante. Isto é, intervalos durante os quais a temperatura permanece constante, apesar de a substância continuar absorvendo calor, como pode ser visto na representação gráfica da curva de aquecimento de uma amostra de chumbo. Figura 13, então ele pegou o chumbo aqui. Ó. Então, esse gráfico aqui, essa curva de aquecimento, é para o chumbo. Então, a figura 13, ao fornecer calor a uma amostra de chumbo, o chumbo inicialmente está no estado sólido. Então, ele está aqui na temperatura entre 0 e 327 graus Celsius. Ele está no estado sólido. Observe que a temperatura vai subindo, né, em um dado intervalo de tempo, e ele chega nesse ponto aqui, nós chamamos de ponto no tempo T1, a temperatura de 327 graus Celsius. Né? Verificamos que a sua temperatura se mantém constante. Ele fica constante aqui, até chegar na temperatura T2. Quando ele chegar na temperatura, observe que aqui
aqui, meus alunos, ele está no estado sólido. Então, ele vem no estado sólido, depois a temperatura não fica mais constante, seria basicamente um momento de ruptura. Então, ele fica aqui, continua absorvendo energia, mas não varia mais a temperatura, até quando chega na temperatura T2. Quando chega na temperatura T2, olha só, verificamos que a sua temperatura se mantém constante durante as fases de transição. Então, observe da temperatura T1 e T2 aqui, aí depois ele há uma absorção dessa energia e depois ele rompe de novo. Onde acontece o que com ele aqui? A mudança de fase. Mudança de fase. Então, olha só. O primeiro degrau, representado no gráfico, mostra que ao atingir a temperatura de 327 graus, o chumbo começa a fundir, passando do estado sólido para o estado líquido. Então, ele sobe aqui, começa a se fundir, saindo do estado sólido para o estado líquido, né, nesse intervalo aqui da T1 para T2. Além disso, esse degrau mostra que a temperatura de 327 permanece constante durante certo tempo. Isso ocorre porque o calor fornecido para a amostra, nesse estágio, está sendo absorvido pelo chumbo para fundir toda a massa. Ou seja, ele está em estado líquido, mas ele está não todo em estado líquido. Então, uma parte dele já começou a ficar líquida, mas então agora ele vai fundir toda a parte, vai transformar toda a parte que estava sólida em estado líquido até a temperatura T2. Todo ele já está em estado líquido aqui. É o tempo T2. No tempo T2, ele já vai variar a temperatura de novo e sair do estado líquido para chegar ao ponto aqui de estado de gás. É nesse intervalo aqui de T3 para T4. Então, olha só, né? Isso ocorre porque o calor fornecido para que nesse estágio seja absorvido pelo chumbo para fundir toda a sua massa. Apenas quando toda a massa do chumbo estiver mudar de estado é que sua temperatura volta a subir, desde que, é claro, ele continue a ser aquecido. Então, se continua sendo aquecido, então ele derrete toda a massa. Depois que a massa está toda derretida, está em estado sólido, aí vamos aumentando a temperatura de novo. Aqui, nessa fase entre T2 e T3, ele está em estado líquido. Chega nesse ponto aqui agora, ele vai começar aí o estado gasoso, né? O estado gasoso, a vaporização, né? Então, o que vai acontecer aqui? Então, ele vai do T3, do tempo 3 ao tempo 4, ele vai transformar toda a massa que estava líquida em gás e vai, agora aqui, a partir do T4, está só o estado de gás. O segundo degrau, de um modo semelhante ao primeiro, representa a passagem do chumbo do estado líquido para o estado gasoso. Começa a ocorrer quando a temperatura atinge 1725 graus. A 1725 graus, então ali ele está todo em estado já gasoso, né? Continuando o fornecimento de calor, a temperatura da amostra só voltará a subir quando toda a massa líquida do chumbo houver mudado de estado. Então, olha só, pessoal. Na próxima página, nós temos aqui a primeira lei. A primeira lei diz o seguinte, olha só. As mudanças de estado de uma substância pura ocorrem a temperaturas bem determinadas, de maneira que a cada substância pura corresponda a uma temperatura específica. Então, essa temperatura é específica e de cada substância no seu estado puro. Dessa forma, assim como o calor específico, a temperatura de mudança de fase é uma característica da substância. Aqui tem algumas, né? A pressão de 1 atm, né? Você vai observar algumas, como a água, o álcool etílico, o alumínio, o cobre, o ferro, o ouro e o tungstênio. Então, nós temos a mudança de estado, né? Do sólido para o líquido, né? Nós temos aí a mudança de estado de líquido para o gasoso. Então, note o seguinte,
E isso, num exercício, vai ter que ser dado, né? Ninguém sabe dessas informações, né? Ou a não ser vai ser dado outras informações e peça que possamos encontrar esses dados, né? Se não for dado, vai ser dado outros dados para que possamos encontrar. A segunda lei diz o seguinte, ó, durante as mudanças de fase, a temperatura das substâncias puras permanece constante, como nós vimos lá no gráfico, na curva de aquecimento. Né? Nós vimos lá, ele onde é o momento que os degraus na curva, né? Ele mantém, então, a sua temperatura constante durante esse processo que ele está saindo do estado líquido, tem uma parte líquida, e vai para o gasoso, ou né, da parte gasosa, e vai para da parte sólida e vai para o estado líquido, ou vice-versa, né? Vale ao contrário também. E a terceira lei, para realizar uma mudança de estado, cada substância deve absorver ou ceder, né, uma quantidade determinada de calor correspondente a essa mudança de estado. Beleza? Agora eu só vou comentar com vocês sobre calor latente e eu vou fazer um exemplo aí para você, para tentar assimilar melhor o que eu propus para essa aula de hoje, tá bom? Olha só a definição aí, que é calor latente. Calor latente, uma mudança de estado físico, é a quantidade de calor que cada unidade de massa da substância deve receber ou ceder a fim de efetuar a transição completa de um estado para outro, mantendo-se a temperatura constante. Então, a temperatura vai ficar constante, é o degrau, né, na escada da curva do aquecimento, né? E aí, o que, que acontece? Como essa temperatura está constante, ele vai sair dessas mudanças de fase que nós já comentamos, né? Sólido, líquido e gasoso, ou gasoso, sólido e líquido, né? Tanto faz. Vale a recíproca, né? Então, vamos lá para um comentário. Né? Nós temos aqui o calor latente de fusão, né? E de ebulição de algumas substâncias, né? De algumas substâncias, então isso vai ser dado, né? Nós chegamos à conclusão aí que a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente. Então, o L aqui é chamado de calor latente. Então, a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente. Então, é diretamente proporcional. Ah, vamos para a questão resolvida aqui 12. Ó. Uma massa de 500 gramas de gelo está a uma temperatura de menos 30 graus Celsius, ou seja, está em estado sólido, né? Indique a quantidade de calor que essa massa precisa, 500 gramas de gelo, precisa absorver para que, após algum tempo, se tenha, letra A, 500 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Ou seja, não mudou de fase, né? Continua gelo, continua sólido, né? Ah, pois, calor específico do gelo, 55 centésimos de caloria por grama grau Celsius, né? Depois, na letra B, 250 gramas de gelo e 250 gramas de água, ou seja, meio a meio, né? Então, vamos ter água e gelo aqui ao mesmo tempo, né? E, por fim, 500 gramas de água a 20 graus Celsius. Então, a quantidade aqui de energia total vai ser uma quantidade absurda, porque, ou seja, nós vamos sair de gelo a 0 grau e vamos para água em estado líquido, né? Toda a massa de 500 gramas. Então, vamos fazer esse cálculo. Resolução, né? Podemos calcular a quantidade de calor necessária para que eleva a temperatura da massa de gelo de menos 30 graus Celsius a 30 graus Celsius. Ou seja, é aplicando a equação fundamental da calorimetria, a mesma equação. Né? A variação de temperatura aí foi de 30 graus e a quantidade de energia não mudou de fase, note que não mudou. A quantidade de, calor, de energia foi de 8.250 calorias. Então, a equação fundamental da calorimetria nós estudamos nas questões anteriores. Ótimo. Agora nós temos água
Não, nós temos é, gelo a 0 graus. Gelo a 0 graus. Tá? A 0 graus em estado sólido. Olha só. Agora vamos precisar do que nós estudamos, que é o calor latente. Porque nós vamos mudar de fase agora. Então, nós temos aí, para a mudança de 250 gramas, nós vamos ter 250 gramas, é só a metade. Né? Porque 250 gramas é água e 250 gramas vai ser gelo. Então, 250 gramas vai continuar sendo gelo. Só que 250 gramas vai ser água. Então, eu vou pegar só 250 gramas e transformar em líquido. Né? Isso vai sair do estado de gelo, que nós chamamos no estado sólido, né? E nós vamos passar para o estado líquido. Nós chamamos esse processo aí de fusão, né? Então vai ficar o seguinte, ó, continuando, né? Então, a quantidade de calor vai ser a massa de 250 vezes a fusão do gelo. A fusão do gelo é 80 calorias por graus Celsius. Então, multiplicando aqui, a, a quantidade de energia que eu vou gastar para ter 250 gramas de água é 20 mil calorias. Observe que para fusão, né, vai ser muito mais energia, né? Tudo é, é, mais que o dobro, né? Quase 3 vezes mais a quantidade de energia, né? Na mudança de estado. Ah, e ainda, né? Agora nós vamos transformar as 500 gramas de gelo em água. Agora tudo água, né? Então vai ficar como? Então a quantidade de energia vai ficar o seguinte, né? No primeiro momento aí nós já calculamos. No segundo momento, basta dobrar, né, que seria metade. Né, então, nós dobramos. Né? Então, se foi 20 mil com 250, já que é 200, já é 500, então 40 mil calorias, né, o dobro. E de 500 gramas, ainda nós temos o seguinte, 500 gramas de água a 0 graus Celsius, agora para 20 graus Celsius. Então, porque até aqui nós estamos com a água. Até aqui esse ponto, nós estamos com toda a água agora em estado líquido, mas ele está a 0 grau. Agora vamos pegar de 0 graus e levar a 20 graus. E para isso nós vamos fornecer mais uma quantidade de 10 mil calorias. Agora, ou seja, a soma das quantidades de calor das três etapas, sólido, né, do estado sólido para o líquido até de menos 30, na verdade é assim, de menos 30 a 0, né? Depois na mudança de fase, depois agora da mudança de 0 líquido para aumentando a temperatura em 20 graus. Então vai ser o somatório de todas essas três fases. Então vai dar aí 58.250 calorias, ou seja, 58 quilocalorias, ou seja, é bastante quantidade de energia, né, para transformar essa, essas 500 gramas de gelo em água a 20 graus Celsius. Né? Bom, esses são os meus comentários para a aula de hoje. E na nossa próxima aula eu vou pedir que vocês resolvam algumas questões pertinentes a esse assunto. Até mais, muito obrigado.